todos. Eu sou Wilson Garcia, sou psicanalista do Instituto Brasileiro de Ciência e Psicanálise. É um prazer, uma vez mais, estar aqui e compartilhar com vocês um tema interessante como a questão da antifragilidade. A antifragilidade é um termo que ele não existia até pouco tempo atrás, e quem criou esse termo aí foi Nicholas Salim Taleb, Nassim Nicholas Salim Taleb. E ele foi baseado num livro, é esse livro aqui, Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos. É um livro, podem ver que é bastante denso, ele tem pouco mais de 600 páginas, e o próprio Taleb, ele diz que são 7 livros em um único livro. Para que eu possa aqui alinhar com vocês a expectativa do que vai ser abordado aqui no tema, eu vou falar rapidamente quem é Nassim Taleb, que desenvolveu o termo o antifrágil, alguns temas abordados no livro dele rapidamente. Vou apresentar a teoria do antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos, com os estressores do mundo. E aí eu entro propriamente dito na questão do ser humano antifrágil. Nassim Taleb, ele tem 61 anos e ele é um cara assim fora da curva, né? Ele é um cara, ele é autor, ele é ensaísta, ele é estatístico, analista de risco, matemático de formação. E ele é um cara, assim, ele fala fluentemente, ele fala inglês, francês, árabe, italiano, espanhol, ele lê textos clássicos em grego, em latim, em aramaico. Que mais? Taleb, ele possui graduação e título em PhD pela Universidade de Paris, possui MBA pela Universidade de Worthing, em Filadélfia. E ele é um cara que ocupou vários cargos importantes em vários bancos. Ele é conhecido como um mega investidor do mercado financeiro. Ele foi, eu não sei se ele ainda é, professor do Instituto de Politécnica da Universidade de Nova York. Ele trabalhou 21 anos no mercado financeiro americano. Que mais? Aos 27 anos, ele conquistou a sua independência financeira, atuando nesse mercado, pelas suas próprias competências. Ele tem alguns livros publicados, interessantes também, Iludidos pelo Acaso, A Lógica do Cisne Negro, A Cama de Procusto e Arriscando a Própria Pele. E outra característica do Taleb, ele é um crítico da academia, né? Ele faz muitas críticas às universidades com a sua metodologia de ensino, mas, ao mesmo tempo, ele dá uma atenuada falando que é importante as universidades, tal, mas ele é bem crítico com as questões das universidades. E Taleb, assim, nesse livro, como é um livro muito grande, né? E ele é um ensaísta, então ele aborda os temas, as coisas em que ele acredita, e ele desenvolve da forma dele, com a sua peculiaridade. Então, no livro, ele vai abordando vários temas que ele entende que são todos ligados à questão da antifragilidade. Então, ele aborda coisas como intervencionismo ingênuo, né? Ele fala, se você não tem certeza absoluta da intervenção que você vai fazer em algum local, em alguma empresa, em algum negócio, ou uma cirurgia, ele trafega muito em várias áreas da ciência, da medicina,
das universidades. Então, se você não tem certeza, é melhor não fazer, porque muitas vezes a intervenção mal planejada piora muito mais do que as coisas se não tivesse feito a intervenção. Ele fala sobre o efeito Lindt, que são coisas que empresas, pessoas que estão há muito tempo no mercado têm uma tendência a ficar muito mais tempo. Pessoas, coisas, empresas, livros que não estão muito tempo no mercado têm uma tendência a também não permanecer muito tempo no mercado. Ele apresenta o exemplo do livro do Pequeno Príncipe, né? Um livro que foi publicado, se eu não me engano, em 1943, vendeu mais de 250 milhões de exemplares em mais de 250 países. E está aí, famoso até hoje. E fala, às vezes tem um livro famoso, um best-seller atual, vende muitos livros, fica famoso, tal. Passado alguns anos, aquele livro é esquecido. Então, o efeito Lindt é isso. Então, ele usa isso em suas próprias análises. Ele apresenta sobre, ou ele fala sobre uma estratégia Barbell, que ele mesmo criou essa estratégia Barbell. Aí está muito mais focado na questão do mercado financeiro, você blindar sua carteira de investimentos, uma grande parte, e a outra parte você investe em alto risco, e esse pequeno parcela que você investe em alto risco pode ser que renda, dá uma cacetada que se transforma numa grande fortuna, que é muito, eu particularmente acredito que são os empresários lá do Vale do Silício, onde são pessoas competentes, inteligentes, com recursos financeiros, e aí eles pegam negócios novos que estão surgindo, eles investem e de repente transformam numa empresa unicórnio aí de US$ 1 bilhão e dá uma tacada dessa e ganha um dinheiro muito grande. Um outro tema, eu estou falando rapidamente para a gente entrar basicamente no tema principal, né? Outra coisa que ele fala é a pele em risco, é você não perguntar onde as pessoas devem aplicar o seu dinheiro ou o conselho que ela está dando, é entender que as pessoas têm que entender aonde elas fazem isso, né? O que eu quero dizer, vou tentar ser um pouco mais claro, estou tentando ser mais rápido aqui, mas a pessoa, é muita gente dando palpite, por exemplo, no mercado financeiro, que ele gosta muito de trazer esses exemplos. O pessoal dá muito palpite onde aplicar dinheiro, mas a pessoa que está dando palpite não aplica o dinheiro lá, né? É como se eu falasse da psicanálise e eu nunca tivesse passado pelo processo da psicanálise. Não tem fundamento esse tipo de coisa, né? Colocando a pele em risco, ele tem até um livro focado nesse tema, né? Ele dava o exemplo dos engenheiros da época de Roma, que os engenheiros e arquitetos iam construir pontes, então depois tinham que fazer uma casa embaixo da ponte. Então ele está colocando em pele risco que ele bota a fé naquela ponte que ele fez. Tá mais ou menos isso aí. Outro tema que ele aborda no livro são menos certezas, né? É acertando as incertezas com base nas probabilidades. Então, como ele é um matemático e tal, e ele vislumbra muito essas questões. É você estudar todas as probabilidades. Ele traz um exemplo do filósofo pré-socrático Tales de Mileto, que uma vez ele ouviu uns empresários falando lá na época deles lá que quem podia ganhar dinheiro ganhava dinheiro, quem não podia ficava filosofando. E o Tales de Mileto era um filósofo, ele não gostou muito daquela conotação que deram, ele foi lá e estudou o mercado daquela região, e era uma região rica em oliveiras. Ele tinha um pouco de dinheiro, o que ele fez? A possibilidade da produção de oliveira aquele ano era baixa. Ele foi lá, fez seus estudos e chegou à conclusão que ele acredita que ia ser uma boa colheita aquele ano.
dentro dos estudos que ele fez. Aí o que ele fez? Ele foi lá e alugou todas as prensas da região que tinha, prensas para prensar as oliveiras, as olivas, né? E, e foi um pulo, deu um estouro na produção de oliveiras. E aí todo mundo precisava das prensas, teve que ir lá pedir benção para ele, e ele acabou subalugando as prensas e ganhou um bom dinheiro naquilo para mostrar para aquelas pessoas a teoria dele estavam equivocada. Um outro tema que ele apresenta é uma questão do cisne negro, onde ele também fala, ele tem um livro especificamente do cisne negro. O termo cisne negro foi criado por quê? Porque quando começou -se a estudar os cisnes, estudaram 10 cisnes, 100 cisnes, 1000 cisnes, todos os cisnes eram brancos. Então, criou-se a cultura que cisnes eram brancos, até encontrar em determinado período, na Austrália, uma raça de cisnes negros. E aí os cisnes não eram só mais brancos, eram cisnes. Eles quebraram aquilo que era uma verdade, veio à tona uma outra verdade. Então, trazendo isso para a realidade do ponto de vista de Taleb, é mais ou menos assim. O cisne negro ele tem 3 características básicas de um evento cisne negro na sociedade. Um é imprevisível. O cisne negro é algo que lhe é imprevisível. Se for previsível, não é um cisne negro, aos olhos de Taleb. Outra característica é que o cisne negro ocasiona um resultado impactante. Ele impacta no resultado quando acontece, quando aparece um cisne negro. E a terceira característica é que quando ocorre o cisne negro, aparece um monte de gente inventando meios para tornar ele previsível. Depois que acontece, aparece um monte de gente falando, não, mas olha, isso era previsto, que poderia ter acontecido isso e tal. Depois que acontece, mas antes ninguém se manifestou. São 3 características, ele traz um exemplo dentro disso do peru, né? Ou a história do peru americano, do Dia da Ação de Graças. O peru está recebido na casa, todo mundo cuida bem do peru, alimenta bem o peru está levando uma vida maravilhosa. De repente, ele não entende nada do que está acontecendo, vão lá e colocam ele, matam ele e comem ele lá no Dia da Ação de Graças. Então, ele não esperava isso, né? Não era uma coisa previsível. Eu estava falando que quando utilizamos dados anteriores, não está atento, você é induzido ao erro. Tá? Mas, basicamente, alguns dos temas que ele aborda nesse livro. Mas o livro, a questão do frágil é o seguinte, da antifragilidade. Taleb, ele fala o seguinte, que existe o frágil, existe o robusto ou resiliente e existe o antifrágil. O frágil, ele traz como exemplo um copo de cristal, por exemplo. Copo de cristal bateu, quebrou, caiu, não tem jeito, ele não vai ser mais como ele era antes. Ele traz um outro exemplo, é um mito grego, reciclado depois para os romanos, que é a espada de Demócles. Demócles era um cortesão bajulador do reinado, na época do tirano Dionísio II, que governava Siracusa, que fica na região da Sicília, hoje. E o Demócles, um dia lá no reinado lá do tirano Dionísio, comentou com ele, né? Mas a história é mais ou menos essa. Você, pô, que beleza, né? Você que leva a vida, as pessoas ficam te bajulando, te fazendo as suas vontades. E aí o Dionísio falou para ele, o Dionísio II, né? Ah, é isso que você acredita? Então vamos fazer o seguinte: senta lá no meu trono. Pôs ele sentado no trono. Dionísio mandou pegar uma espada, amarrou a espada com um fio de crina de cavalo e amarrou no teto, com a ponta voltada para baixo em direção à cabeça de Demócles.
E ele falou: agora você fica aí. Então, foi um exemplo que ele traz, né? É uma metáfora do perigo que se ocorre em busca do poder. Que o frágil é isso, né? A qualquer momento ali, se quebrou a fio de crina de cavalo, já era, não tem mais volta, não tem como reparar. Num... Frágil é isso, é uma coisa que não volta mais, né? Aí ele traz para a questão do robusto. Até pouco tempo atrás se falava muito isso, né? Olha, é importante que as empresas sejam robustas ou sejam resilientes para absorver o impacto de um problema, de uma crise. E aí ele também traz o exemplo do copo de plástico. Então, o frágil quebra fácil, o robusto, um copo de plástico, caiu no chão, não quebra, continua intacto, né? Ele traz um exemplo também da questão do robusto, a fênix, né? Que é um ser mitológico, é um pássaro de cores lindas, e todas as vezes que ela é destruída, ela renasce das suas próprias cinzas, de forma igual ao que ela era antes. Então, ele está dizendo que o robusto resiste ao choque, mas não se beneficia com o choque. Então, aí que Taleb falou assim, mas o contrário de frágil não é robusto, porque o frágil ele perde com o impacto. O robusto não ganha com o impacto, ele só permanece intacto. Daí que ele fala que o oposto do frágil é o antifrágil, é aquilo que se beneficia com o caos, com o estressor, com a situação em si. Então, é o que se beneficia. O choque faz com que fique melhor do que era antes. E ele traz o exemplo da hidra de Lerna, que é aquele símbolozinho que na entrada eu coloquei logo de cara lá junto com o tema, né? A hidra de Lerna é um mito da mitologia grega, que era um monstro que habitava o pântano junto ao lago de Lerna. Hoje seria na região do sul da Grécia, por ali. E Hércules teve a incumbência de vencer a Hidra de Lerna. E a Hidra de Lerna era um monstro de várias cabeças. E cada vez que era cortado uma cabeça da Hidra de Lerna, o que acontecia? Nasciam duas cabeças. Cada vez que cortava uma, nascia duas. Então, ela se beneficiava com o impacto, com o corte, com o caos, com o choque. Entendeu a diferença? O antifrágil, Taleb fala, é aquilo que ganha quando há um choque, um impacto, um estressor. É essa a ideologia de Taleb. Então, e ele traz alguns exemplos. Por exemplo, a atividade física é uma atividade antifrágil. Por quê? Você gera um estressor no corpo, no organismo, numa musculatura, você exercita, você cansa ela, você força ela, e o que acontece? A musculatura fica maior, fica mais resistente. Ou uma atividade aeróbica, você começa a fazer corridas, vai se cansando, vai gerando um estressor na sua musculatura, você se cansa, mas aquilo vai aumentando a sua capacidade cardiorrespiratória. Então, atividade física, você se beneficia com um estressor, com um impacto, com o exercício. Um outro exemplo que ele traz é do jejum intermitente. O jejum intermitente ele foi criado, ele foi apontado, né, pelo Yoshinori Osumi, é um médico
ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 2016. E o jejum intermitente é você permanece um período, 12, 14, 17, tem pessoas que fazem 24 horas de jejum. E o que acontece? Ele apresentou isso e ele ganhou o Nobel em função dessa apresentação, né? Não é uma coisa de moda. E o que acontece? Ele entendeu que quando você gera um estresse e você priva o seu organismo de alimentação por um período X, aquilo faz com que o seu corpo se beneficie. Há uma questão de as células que estão com algum problema, elas têm tempo de se recuperar. E ocorre até um fator chamado autofagia, aonde as células boas vão e se alimentam das células que estão com algum tipo de problema. Não estou aqui fazendo apologia de fazer regime jejum intermitente, né? Quem se interessar pelo tema, aí vai procurar o que é, procura o seu médico, o profissional competente para essa questão. Mas é uma questão antifrágil. Você gera um estresse no seu organismo e aí o seu organismo se beneficia com aquilo. Um outro exemplo que Taleb traz da antifragilidade é a natureza. Quando você poda uma planta, uma árvore, por exemplo, o que acontece? A planta, a árvore, ela cresce mais forte. Então, ela é beneficiada, ela é agredida, ela é cortada, mas ela transforma aquilo em algo positivo, onde ela ficou mais bonita, mais forte, ou dá mais frutos, enfim. Um outro fator que Taleb traz também é o princípio da vacina. A vacina, o que acontece? Você insere um vírus no organismo, aquilo gera um caos dentro do organismo, né? E o organismo começa a se preparar, se movimentar, se mobilizar para criar anticorpos para aquele vírus que foi inserido numa dosagem específica. E isso, o que ocorre? Passado o período da criação dos anticorpos, que pode gerar febre e tudo mais, o seu organismo fica mais forte, mais resistente àquele tipo de enfermidade ou aquele tipo de vírus. Então, a vacina também é uma questão da antifragilidade, onde ela se beneficia com o caos, com o estressor. Um outro exemplo que ele traz, ele vai falando, por exemplo, acidentes aéreos. Quando cai um avião, acontece um acidente, uma catástrofe, né? Dificilmente vai acontecer um novo acidente de avião pelo mesmo motivo. Por quê? Ele pegou um problema, uma questão, e transformou numa solução, uma metodologia, uma prevenção para que aquele tipo de falha não ocorra mais. Após eles pegarem a caixa preta, analisar todos os problemas, apesar das mortes que houve, das desgraças, do sofrimento, tudo, aquilo foi transformado num aprendizado de forma que aquele erro não ocorre mais. É nesse sentido. Por exemplo, uma empresa que, nesse período de pandemia, por exemplo, falo isso com muito respeito aos problemas e às questões financeiras que as pessoas passaram e as empresas passaram. Mas muitas empresas quebraram, de fato, em função disso. Outras empresas, não vou aqui entrar no mérito da questão, tá? Não é gerar um debate sobre isso. Mas outras empresas, o que aconteceu? Elas começaram a criar formas, novas ferramentas para superar uma crise da pandemia. Então, trazendo um exemplo simples, da área de alimentação, muitos restaurantes quebraram, outros restaurantes começaram a desenvolver o delivery.
E aí começaram a fazer um cardápio de delivery, uma metodologia nova de delivery, e era um mercado que ele não atuava. E isso, com dificuldade, eles vão sobrevivendo e tocando os seus negócios. Quando vai passando a crise, a pandemia, vai voltando o seu funcionamento normal, algumas empresas continuam com o novo mercado que ele conquistou, por exemplo, o delivery. E aí ele se beneficiou com o caos. Deu para entender o conceito disso? Né? Aquela empresa, ela voltou para o normal, está funcionando normal, mas agora ela conquistou um mercado que ela não tinha. E ela não tinha nem pensado em atuar nesse mercado, por exemplo. Né? O próprio IBCP, o Instituto Brasileiro de Ciência e Psicanálise, eu considero assim, uma empresa antifrágil. Como ela se adapta rapidamente às questões que vão acontecendo pelo mundo, com a crise, com a dinâmica que ele tem vai se criando, né? Veio a crise da pandemia e aí o IBCP foi criando grupos de apoio terapêutico de forma gratuita para atender a população. Tem um grupo de apoio terapêutico, o de relacionamentos, o de luto, de somatização, e parece que estão criando mais alguns outros, né? E vão gerando as palestras de forma gratuita, a sua clínica social. Então, rapidamente, vai se adaptando e transformando, usando as suas competências para contribuir ainda mais com a sociedade. Né? Mas esse é um particular meu que eu estou trazendo. Agora, trazendo essa questão da antifragilidade para o ser humano. Lembrando que antifragilidade é aquilo que se beneficia com o caos, com o estressor, com a dificuldade. Trazendo para o ser humano, o frágil, ele reclama, por exemplo, uma pessoa frágil, um ser humano frágil, ele reclama e se revolta com os erros que acontecem na vida dele, né? Os próprios erros. A pessoa antifrágil, ela transforma erro em aprendizado. Parece coisa simples, mas faz uma diferença na vida da pessoa impressionante. Você imagina, se cada erro que você ocorre, você reclama, fica chateado ou fica triste, não gera um aprendizado. Quando você transforma em aprendizado, é você analisar. Você imagina você passar por uma situação e você fazer 3 perguntas para você. O que foi legal nessa situação que eu participei? Ah, eu falei bem, eu me manifestei, eu dei a minha opinião. O que não foi legal? Ah, olha, eu não estava muito bem preparado sobre o tema, eu não entendia sobre a concorrência do produto do que a pessoa está falando. Tá? E a terceira pergunta ela faz: se amanhã eu participasse da mesma reunião, o que eu faria diferente? Aí ele faz um balanço do que foi bom, do que foi ruim e o que ele pode mudar. Aí ele está transformando um erro num aprendizado. Agora você imagina fazer isso uma vez, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 5000 vezes. São 5000 aprendizados que você vai colocando dentro da sua vida. Né? Uma outra questão do ser humano frágil. O frágil ele não faz reflexão introspectiva do erro. Ele fica constrangido, fica na defensiva. O antifrágil, o erro é um diferencial competitivo. Se tem aprendizado que outras pessoas não tiveram, tira proveito e se aperfeiçoa. Né? Por exemplo, Taleb, no livro, ele fala que deveria ser construída uma estátua aos empreendedores, porque os empreendedores são os grandes geradores de conhecimento no mundo das empresas.
porque eles erram, acerta, quebra, levanta. Tudo isso vai dando uma musculatura, vai transformando, vai gerando conhecimento, aprendizados, né? Uma outra questão, o frágil, ele se fecha para uma situação de risco. Não, ele não quer saber de uma situação de risco e acabou, né? O antifrágil, ele está aberto a estudar a situação de risco, de errar, acertar, experimentar e aprender. Entendeu? O antifrágil não significa que ele vai correr o risco. Ele pode até não correr o risco, mas ele está aberto a estudar a situação de risco. O frágil já não. Ele já se fecha e acabou. Você quer ver? Lembra que tudo isso, entenda, nós estamos ligando com a questão da antifragilidade que Taleb vem falando, que é aquilo que se beneficia com o caos, aquilo que se beneficia com o estresse, com o estressor, né? No estresse no bom sentido. Te gera um estresse, mas aquilo é transformado em algo positivo. Você quer ver um outro exemplo do ser humano frágil? Se milindra com feedback. Teve um feedback, se milindrou. O antifrágil, ele já entende que o feedback é um presente. Claro, feedback dentro da sua normalidade, dentro da sua técnica normal, né? Tem pessoas que usam feedback para lavar roupa suja. É como eu já vi pessoas falando, não, vem aqui que eu vou te dar um feedback, né? Isso é agressivo, não tem nada a ver com um aprendizado, né? O feedback é um momento de... Por isso que é falar como é um presente, né? Você dá um feedback e a pessoa transforma isso numa melhoria ou não. Mas entender que é um presente. Uma outra questão da fragilidade, do ser humano frágil, o ser humano frágil, ele reforça a sua fragilidade. Ele continua, é como se ele ficasse num looping de repetindo a sua fragilidade, a sua questão que não é trabalhada. O antifrágil, ele retira a fragilidade. Como é que o antifrágil retira a fragilidade? Por exemplo, a análise é uma ferramenta fantástica para se trabalhar a retirada de fragilidade. Por quê? Porque a pessoa percorre o caminho do autoconhecimento. Então, ela vai tendo contato com as suas fragilidades. Quais são as suas fragilidades? Ela começa a ter contato com ela, olhar para ela, acalentar não é a palavra, acolher a sua fragilidade. Aí olha, aí fica mais fácil para a pessoa investir uma energia para mudar algo que ela quer de fato, porque ela acredita. Porque essa questão de você passar de frágil para antifrágil tem um caminho. A pessoa não, o ser humano ele não sai de frágil para antifrágil. Ele sai de frágil, ele vai indo para robusto, resiliente, e depois ele vai seguindo em direção à antifragilidade. O ser humano frágil, os estressores incomodam. Aí, puxa, mas todo mundo fica incomodado com o estressor. Mas o antifrágil, os estressor impulsiona a pessoa. Vai transformando, né? Você, por exemplo, eu sei que tem muitos alunos aqui de psicanálise que assistem a palestra. Por exemplo, o grupo didático é um exercício para antifragilidade fantástico, que no grupo didático é quando a pessoa está treinando, né, a atividade do psicanalista, ora paciente, ora psicanalista,
e gera muitas vezes alguns incômodos. Mas esse estressor está contribuindo, aquele incômodo contribui para que a pessoa olhe para algumas coisas e que, se ela estiver aberta, ela começa a trabalhar aquelas questões e aí ela vai ficando mais forte dentro do seu processo todo, da sua evolução, dentro do seu caminho psicanalítico, até como analista. A pessoa frágil, ela adora a zona de conforto, né? O ser humano gosta muito da zona de conforto. Mas o antifrágil vivencia experiências fora da zona de conforto. Ele vai em encontro a alguns estressores porque ele entende que isso vai deixar ele mais forte, ou mais sábio, ou melhor adaptado, ou mais competente, né? Então, se a pessoa, um profissional, por exemplo, de qualquer área, ele quer se desenvolver, ele sai da zona de conforto e ele vai cursar, vai fazer curso, vai aprender, tantas outras coisas que ele vai se desenvolver para formar competência. Mas ele tem que sair da zona de conforto, senão as coisas não acontecem. O ser humano frágil, ele acredita em qualquer formador de opinião, né? Hoje é muito comum nas redes sociais os formadores de opinião, e me permite dizer até com muitas vezes com uma qualidade assim muito baixa, né, de formadores de opinião. Já o antifrágil, ele analisa os formadores de opinião. Ele verifica se eles se submetem pessoalmente às teses de que fala. Entende? Não são a diferença de um palpiteiro e uma pessoa que vivencia aquilo de fato, né? Que mais? O frágil, ele tem uma tendência a acreditar que grande parte do conhecimento vem da teoria. Olha que interessante isso. E algumas pessoas podem até achar estranho. O frágil tem a tendência a acreditar que grande parte do conhecimento vem da teoria. O antifrágil, Taleb diz que entende que grande parte do conhecimento vem da prática. Olha que interessante, né? Você pega os meus colegas psicanalistas, por exemplo, você fala assim, a teoria é importante? Claro que é importante. A teoria, ela é toda a base do conhecimento. Mas vocês têm que convir comigo que a prática, você adquire um conhecimento muito maior do que aquela teoria. Apesar que, sem a teoria, você não faria a prática. Ok? Não estou falando que a teoria não é importante. Claro que é importante e é de fundamental importância. E a prática ela não vai ocorrer se não tiver essa teoria. Ou a prática não vai ocorrer de uma forma séria, responsável, se não tiver uma teoria por trás, uma teoria séria, competente. Ok. Mas entende a diferença? Frágil do antifrágil? O frágil, eles se acomodam em conhecimento. O antifrágil busca uma constante expansão de conhecimento. O frágil foge dos incômodos. O antifrágil, ele trabalha os seus incômodos, né? A psicanálise é outra, mais uma vez, é uma ferramenta fantástica para essas questões, né? Freud já dizia na teoria do prazer, né, que tudo que o ser humano busca é prazer em tudo aquilo que ele faz. Se tudo que o ser humano faz ele busca prazer, quando ele não está, quando ele está indo em direção ao incômodo, ele não quer olhar, mas é até de forma inconsciente. Então faz o quê? O incômodo vai jogando para debaixo do tapete. Chega um determinado momento, o que acontece? Começa a tropeçar nos incômodos. O antifrágil, não. Ele começa a olhar para os seus incômodos.
e começa a trabalhar, entender esses seus incômodos, para até o momento de ele querendo investir energia suficiente para trabalhar, mudar, transformar, ressignificar essas questões desses incômodos aí. Para o frágil, situações difíceis é um problema. Para o antifrágil, situações difíceis é desafio. Muda, a palavrinha muda o conceito como entende, né? Quando você fala em problema, você tem uma ideia do quê? De uma coisa, de uma parede, de algo que te barra, de algo que parou, paralisa você. Quando você fala em desafio, a sua mente já é o quê? Você já entende que é algo que a ser superado. Então você começa a criar mais alternativas, soluções, pensar de formas diferentes. O frágil, ele tem uma relação com o sucesso, é distante. Por quê? Ele não quer saber sair da zona de conforto, ele não quer investir nos seus conhecimentos, então fica fazendo isso. O antifrágil, ele já tem uma relação com o sucesso, ela é mais ativa, porque ele está sempre indo em direção ao seu desenvolvimento, das suas competências, sempre aprendendo, e aí automaticamente acaba indo em direção ao sucesso. Você pega um ser humano frágil, por exemplo, a criança, quando ela é super protegida, o que acontece? Ela se torna uma criança mais frágil e se torna um adulto mais frágil também, mais inseguro. Quando você pega um ser humano, uma criança antifrágil, você começa a trabalhar a autonomia daquela criança. Então você gera, entenda a palavra, um estressor, mas você está dando uma musculatura para ela. Quando ela começa a aprender a ter autonomia, a respeitar a autoridade, quando ela tem, você exerce a autoridade nela, você põe limites nela. O limite para uma criança, por exemplo, é um estressor. Mas aquele limite, você está fazendo ela se transformar um ser humano mais forte. O frágil coloca teoria em prática. O antifrágil, ele cria teoria a partir da prática. Entende? Eu vi isso para mim de uma forma muito clara, que o professor Anderson, da BCP, me permite, né, um curso que ele tinha feito, como trabalha um psicanalista, se eu não me engano o termo era esse. Ali você vê a grandiosidade da questão, de você colocar, você cria a teoria a partir da prática, né? A riqueza do exercício da prática, né? Como foi colocado, que eu particularmente achei fantástico. O frágil, o ser humano frágil, ele tem foco no problema. Olha só que interessante. O resiliente, ele busca uma solução. Agora, o antifrágil, ele cria ferramentas que apoiem a expansão. O frágil, foco no problema. Já o resiliente e o robusto, ele já começa a buscar solução, ele não fica mais com foco no problema, ele fica buscando solução. O antifrágil cria ferramenta que apoia a expansão. Então, o problema gerou algo positivo, melhor. O ser humano frágil, o profissional frágil, por exemplo, ele executa tarefas, faz o que pedem. O profissional antifrágil transforma erros em aprendizados, situações ruins em melhorias. Ok? E eu estou chegando ao final, para terminar, eu gostaria de citar aqui duas frases de Taleb. A primeira é: a dificuldade
é que o gênio desperta, a dificuldade é o que desperta o gênio. A dificuldade é o que desperta o gênio. E a segunda é, nós vemos as maravilhas nos outros e nada em nós mesmos. Então eu fico por aqui, reforço o convite para que vocês percorram os seus caminhos do autoconhecimento em direção à antifragilidade de cada um. Sucesso a todos e até a próxima.